Oi, olá, bom dia Roger, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, de volta aqui, final de semana delicioso, né, ensolarado na maior parte da Flórida, que bom, né, caiu chuvinha também, hein, deu raio, enfim, o tempo tá daquele jeito que a gente já está se acostumando aqui, né, mas vamos falar de outra coisa, porque hoje segunda começa uma nova semana e aí, olha, vida nova, né, vida que segue, como fala o apresentador lá do Bom Dia Brasil, é vida que segue. Vida que segue. E hoje segue com eleições, porque hoje, segunda-feira, é o deadline para quem quiser se registrar aqui na Flórida para votar, tá, gente? E você sabia que portador de Green Card também pode votar? Não sabia, novidade. Não sabia. Imagino que você também que está do outro lado, a maioria talvez não saiba disso, mas vocês podem sim, se somente tem o Green Card, pode votar e alguns cargos, claro, não todos, mas eu conto daqui a pouquinho com mais detalhes para vocês. E falamos também sobre o cadastro de eleitores. Um dado revelou que 44% dos novos eleitores registrados se declararam sem partido. Olha que legal também, aí uma mudança, novos panoramas aí se mostrando para a próxima campanha. E falamos de Miami, que quer renovar a sua frota de ônibus, Roger, e quer comprar ônibus elétricos. Tem ônibus? Tem ônibus elétrico. Não, tem ônibus em Miami? Tem ônibus, claro que sim. Imagina, Miami tem muito mais do que Broward. Só vejo carro. E na Flórida Central, a polícia está oferecendo recompensa de $5.000 para quem tiver informações sobre uma mulher que está desaparecida desde 2017. Tem foto dela aí, a gente vai mostrar. Sabia que na Flórida foram registrados em um ano 33 mil acidentes a mais? Uau, muita coisa, hein? E 45% a menos de multas emitidas. Então pode aí ter uma correlação entre uma coisa e outra, será? Eu conto com detalhes daqui a pouquinho. Falamos também sobre o Donald Trump, que ameaça aí mais um shutdown se não conseguir aprovação dessa vez. E também lá em Miami, na semana passada, um incêndio de 40 carros de golfe, né, chamou a atenção da opinião pública. Claro, 2 dias depois o jovem foi detido e havia especulação de que a motivação pudesse ter sido política. Mas diz a polícia que não, que foi somente um ato de vandalismo mesmo. Quer saber mais sobre isso e por que seria essa motivação política? Olha, tem a ver com futebol, viu? Com futebol? Tem a ver com futebol. Eu já tava pensando, o Trump tem vários campos de golfe, talvez tenha sido. Não, mas seria uma motivação política, mas de outra maneira. Eu conto daqui a pouquinho. E falamos também sobre a Universal Orlando, que pode abrir um quarto parque. Uau, essa é uma ótima notícia. Orlando não para, hein? Tudo isso muito mais daqui a pouquinho, Roger. Continue aí, a gente vai e volta. 1 minutinho de break, não sai daí. A tarde da Rádio Gazeta é show da tarde. Todos os movimentos da cidade. Trânsito. Dicas e opiniões de especialistas sobre diversos assuntos. Muita informação. E a participação de artistas e da comunidade. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ao vivo. Show da tarde. Apresentação Oferecimento Sam Brasil. Está pensando em viajar para o Brasil? Está tudo muito caro? Não se preocupe, a Sam Brasil leva você para qualquer cidade brasileira por um precinho do tamanho do seu bolso. Boas viagens pedem uma boa agência. Sam Brasil, 17 anos de ótimos serviços. Ligue e receba tratamento preferencial. 305-374-5333. 305-374-5333 ou acesse sambrasil.com. Pra você que gosta. Gazeta News, a rádio que toca você. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Eu disse que ia ser rapidinho, já estamos de volta em definitivo com Gazeta Geral. Opa, já de volta então falamos sobre
Hoje, Roger, segunda-feira, é o prazo final, o deadline para você que, por acaso, tem intenção de votar nas eleições primárias da Flórida, tá? Detalhe, gente, nas primárias que acontecem no dia 28 de agosto. Geralmente você pode se registrar para votar até 29 dias antes das eleições, tá? Nesse caso, é para as primárias que é aquela eleição onde você escolhe os candidatos que vão concorrer às eleições. Então, tem os pré-candidatos e aqui o próprio eleitor tem o direito também de votar, né? E escolher entre os pré-candidatos quem eles acham que deveria concorrer ao cargo ou não. E para você que é imigrante, que é claro, a maioria dos nossos ouvintes aí é de imigrante, é formada por imigrantes, né? E está pensando assim, mas eu não sou cidadão americano ainda. Olha, saiba que você, se tiver green card, ou seja, se for um green card holder, pode votar em algumas eleições, especificamente nas eleições que não estejam concorrendo cargos federais. Que as pessoas não estejam concorrendo a cargos federais. Isso inclui eleições municipais, vereadores, prefeitos, outros cargos, né? Já que aqui, além dos políticos, também os eleitores escolhem juiz, representantes, representantes de comitês, enfim, são vários itens que são incluídos aqui na cédula de votação, inclusive itens que dizem respeito ao dia a dia da vida dos moradores, né? Como foi o caso, por exemplo, das leis que regem a liberação da maconha ou não, quer dizer, foi incluída na cédula eleitoral. A gente já sabe que em novembro em Miami, por exemplo, vai ser incluída a votação do complexo do David Beckham, né? Se a cidade deve construir ou não. Então, são outros itens que estão incluídos aí e que, olha, eu pelo menos adoro política, gosto sempre de estar envolvida na vida política da nossa região, da nossa cidade. Eu acho que vale super a pena participar desse processo democrático, né? Ao contrário do Brasil, aqui não é obrigatório, você tem que optar por se cadastrar ou não. Mas caso se interesse em votar nas próximas eleições e nas primárias que acontecem em agosto, pode se registrar hoje até às 5 horas da tarde pelo site o site, Roger? O site. registertovoteflorida.gov. Esse mesmo. Tá? registertovoteflorida.gov. Esse é o site para você entrar e se cadastrar e, claro, lá algumas informações serão solicitadas, como os 4 últimos números do seu Social Security, seu número de carteira de identidade e se você é residente se é cidadão americano, né, naturalizado, ou somente residente, ou como a gente já explicou no início, green card holder, que isso habilitaria você a votar em alguns aspectos somente, tá? Somente, como eu vou repetindo, green card holder só vota em cargos não federais, tá? Em funções não federais, ou seja, cargos locais, funções locais. E também lembrando que não adianta dar aquele jeitinho ali de dar um empurrão no seu partido, né, ou no seu candidato, se você não está devidamente habilitado para isso, porque o crime de falsa informação ou de falso testemunho, nesse caso, é passível de pena e multa de $5.000. E acontece, viu, pessoal? Claro que acontece. Tá? Então, aí, mais uma vez, hoje é o deadline para você que quer votar nas primárias, para escolher o candidato que vai concorrer ao governo da Flórida, à prefeitura da sua região, claro, né, da sua cidade. E também o prazo para as eleições, que acontecem dia 9 de novembro, o deadline acontece 29 dias antes da eleição. Isso também para o caso de você, se você quiser mudar de partido. Isso porque, Roger, não sei se você sabe, mas aqui nos Estados Unidos, quando você se registra para votar, você tem que identificar o seu partido. Ah, não sabia. É uma prática. Mesmo não sendo filiado, tem que colocar qual é o seu partido. Você tem que, na verdade, deveria ter uma filiação, né? Porque quando você se declara ali, quer dizer, teoricamente você está afiliado ao partido, né? A coisa não é tão, a filiação partidária não é tão burocrática. Você se identifica como sendo simpatizante, seguidor daquele partido. Mas, enfim, se eu estou falando besteira, alguém me corrige aí, mas até onde eu sei é isso aí. Porém, você pode, se não tiver partido, você pode se
registrar como sem partido. Sim. E isso foi o que aconteceu com a maioria dos novos eleitores registrados para as próximas eleições. Tá? Na Flórida, 44% dos eleitores se registraram sem partido, isso segundo dados da Câmara do Comércio da Flórida. 29% se declararam republicanos e 27% democratas, isso em todo o estado. Mas quando você parte para os dados por condados, tem aí uma pequena diferença. Em Miami, por exemplo, o número de filiação partidária, aliás, de pessoas que não têm nenhuma filiação, sobe para 53%. Olha isso, mais da metade dos eleitores de Miami não tem um partido definido. 30% são democratas e 17% são republicanos, isso em Miami, tá? Claro, tem outros condados, se você quiser mais dados sobre isso, também no mesmo site onde você se registra, tem lá mais dicas e informações sobre dados da sua região. Os candidatos também, tá? Lá tem um link para você saber quem são os candidatos que estão concorrendo aí nas próximas eleições, enfim. Vale a pena ficar bem informado. É isso aí. E mais uma vez o site, se você quiser se registrar, tá aí, ó. Registra. Se você tá na nossa live, tem a imagenzinha aí, ó. Register to vote Florida.org. .gov. Sorry. .gov, não .org. Tá bom? Então se registra e vai lá votar, cumprir o seu papel, hein? E falando em política, vamos falar aí do Donald Trump. Opa, cadê o Donald Trump? O Donald Trump que está ameaçando aí outro shutdown se não tiver aprovação da verba do muro. Essa novela já é antiga, todo mundo já acompanhou em janeiro. O shutdown é quando o governo tem todas as suas atividades encerradas, né, ou desligadas por falta de um acordo do Congresso, enfim. E isso se dá especificamente quando o Congresso tem que aprovar o orçamento do ano que vem, o orçamento federal do ano que vem. Caso não consiga chegar num consenso, a única saída é fechar todas as atividades governamentais até aprovar o orçamento, né, a dotação orçamentária, nesse caso, de 2019. Então tá aí o Donald Trump, aproveitando, ele que já está em clima de pré-campanha política, tentando aí manter a maioria do Congresso nas eleições de novembro, né, declarou nesse final de semana que, mais uma vez, vai sim permitir o desligamento das atividades governamentais, ou seja, outro shutdown, se o Congresso não aprovar a verba para a construção do muro, claro, e também se o Congresso não aprovar uma reforma imigratória, tá? E esse aí é um ponto mais crítico, e eu acho que esse tem mais interesse, é de mais interesse de todo brasileiro ou todo imigrante que está me assistindo nesse momento, né? Porque o governo quer empurrar o Congresso, né, a tentar aprovar aí alguma mudança imigratória. Como ele já havia falado antes, ele quer acabar com a loteria de Green Card, quer diminuir o número de vistos que são concedidos para certas categorias, quer limitar algumas concessões de vistos, enfim, liberar outras, né? Quer, como ele fala, ele quer estabelecer uma lei imigratória que seja meritocracia, né? Que é baseada em meritocracia, ou seja, quem tem mais qualificação teria mais facilidade, né? Então, tudo isso vai entrar em pauta aí nos próximos meses, nesses debates que antecedem as eleições de 6 de novembro, porque pode ser também um debate importante para garantir eleição ou não de um candidato ou outro em seus ambientes, né? Em seus territórios, em seus estados. Perfeito. Vamos esperar ansiosos por essas votações aí, né? Então, vamos esperar isso a 100 dias das eleições, tá? Então, já aí os debates correndo solto. Vamos acompanhar de perto aí esse debate, porque isso de reforma imigratória interessa e muito a todos nós. E vamos falar agora de uma mulher que está desaparecida na Flórida, Roger. Já tá faz aqui, um tempinho olha. já, né? Tem informações dela e uma recompensa de $5.000 está sendo oferecida para quem tiver informações dessa jovem de 30 anos que está desaparecida desde 2017. Isso na Flórida Central. Central é ótimo, na Flórida Central. Central Florida.
tá? É a Geraldine Handley. Ela que foi vista pela última vez no condado de Apopka no dia 21 de maio de 2017, ou seja, faz mais de um ano, né? E alguns dias depois foi vista no noroeste de Orlando. Handley foi vista com amigos e familiares, segundo o departamento de polícia, né? Ela que tem 5 pés e 3 polegadas de altura, 125 libras, e como você vê aí na foto no live, né? A última vez que foi vista tinha o cabelo loiro, não se sabe se ainda, né, continua ou não. Não se sabe se ela realmente desapareceu, se aconteceu alguma coisa, ou simplesmente ela quis dar um tempo, né, da família. Enfim, essa aí é a Handley, a Geraldine Handley, 30 anos, e a polícia pede quem tiver informações que possa ligar para o número 800-423-8477 ou mesmo para o 911. Uma recompensa de $5.000 tem sido oferecida no caso de quem tiver informação dessa jovem. Olha, eu custo acreditar que alguém saia de casa só porque cansou da família, né? Geralmente quando chega pela um ano já, o histórico que a gente tem não é de boas notícias futuras, né? É complicado, assim, a pessoa adulta sair assim tanto tempo, né? É, complicado mesmo, viu? E falando em não boas notícias, tem uma aqui também não boa na Flórida, hein? Em um ano a Flórida registrou 33 mil acidentes a mais e 45% multas a menos. Esses são os últimos dados do Departamento de Motoveículos, né? Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Automotivos da Flórida. Isso também porque acredita o departamento que esses dois dados têm uma correlação, já que a emissão de menos multas poderia ter sim permitido esse aumento de número de acidentes, já que especificamente o maior número de multas não emitidas foi em relação àquela famigerada controversial multa que é emitida por câmeras de sinal vermelho, Roger, sabe aquelas câmerazinhas que ficam lá no semáforo e que flagram as pessoas, enfim. Algumas cidades proibiram o uso dessas câmeras, houve aí uma controvérsia, né? E foi proibida em grande parte, agora não lembro se foi proibida no estado todo, enfim. Mas alguns condados certamente proibiu sim o uso dessas câmeras. E com essa proibição, com o uso, menor uso, né, dessas câmeras no sinal vermelho, acabou propiciando aí um número maior de acidentes. Isso, segundo o departamento, acredita, tá? Os registros estaduais mostram 33.821 acidentes no condado de Broward, Palm Beach e Miami em 2017, mas isso em relação a 2012, tá, gente? Não é em relação ao ano anterior. É no período de um ano, mas em relação ao ano de 2012, tá? No condado de Miami, os números de 2012 a 2017 registraram aí uma queda de 42% no número de multas emitidas e um aumento de 27% no número de acidentes. E quando se trata de multa por excesso de velocidade, o número caiu 41% em Miami, 38% em Palm Beach e 31% em Broward. Por velocidade. Bom, o que será que aumentou, né? Por velocidade, O que será que aumentou? Enfim, então tudo isso aí ocasionando um aumento de 28% no número de acidentes. Aliás, 27% no número de acidentes. Lamentável, né? Bom, a gente espera aí que esses números sejam revertidos, hein? Quase 50% deve ser na 95, né? Porque o que tem de acidente nessa avenida... Todo dia é um acidente, né? Uns, né? Já que a gente fala de trânsito, vamos falar da frota de transporte coletivo de Miami. Você que perguntou aí se tem ônibus em Miami, tem bastante. Desculpa. Tem bastante ônibus e olha que o condado de Miami quer renovar essa frota e aposta nos ônibus elétricos. Será que vai rolar? É a tendência, né? É a tendência para tudo. Será, Roger? Eu acho que claro, os carros silenciosos e com menos emissão de gases e também com menor consumo de combustível, né? O que significa um menor
ônus também para o condado de Miami. O atual prefeito de Miami tem em suas mãos já um contrato, né, de 23 milhões de dólares com uma empresa para prover 36 ônibus elétricos para a cidade de Miami, aliás, para o condado de Miami, né? Não só para a cidade de Miami, para todo o condado de Miami-Dade. Mas ainda não foi aprovado esse contrato e uma outra empresa concorrente está aí fazendo um lobby, apresentando uma nova proposta, porque quer derrubar esse contrato e tentar vender os seus carros, os seus ônibus elétricos para o condado, e somente por esse motivo é que a frota ainda não foi aprovada. Mas, uma vez aí terminado esse embate de lobistas, né, para ver qual empresa vai fornecer ou não, a cidade de Miami e todo o resto do condado já poderá ver aí carros novos, ônibus, né, novos e silenciosos circulando pela rua. Muito bem, esse é um caminho sem volta, não tem volta. Dos carros elétricos. Carros elétricos, ônibus elétricos. O único problema é que aqui, eu estava vendo uma reportagem outro dia, e nos Estados Unidos, ao contrário de outros países como o Brasil, a fonte de eletricidade não é 100% renovável, né? Então esse aí também é um outro desafio, um desafio ecológico do país, né? Mas que, como você falou, e também acredito, é um caminho sem volta, né? Vai só melhorando e, enfim, e ampliando. 11 horas, 3 minutinhos, Gazeta Geral pra você. 11, 3 minutinhos, e a gente fala agora desse moço aí, ó. Quem é? Esse jovem. Né? Sabe quem é esse jovem? Não conheço. Esse jovem tocou fogo e incendiou 40 carros de golfe na semana passada. Tá? É o Carlos Alberto Crespo. Crespo inclusive mesmo, combina, né? Com ele, né? De 20 anos, ele que foi detido na quinta-feira passada em Miami-Dade, e havia muita especulação sobre a motivação do crime. Isso porque, Roger, esses 40 carros de golfe que foram incendiados fazem parte da frota do campo de golfe que está sendo paquerado pelo David Beckham. Entendeu? Entendi. E aí, como a cidade não aprovou de imediato a construção do complexo, né, do jogador, quer dizer, o complexo de futebol, que a gente já falou aqui no passado, havia especulações de que talvez esse jovem tivesse se revoltado com a decisão da Câmara Municipal e tivesse tido aí esse ato de rebeldia, né, já que o maior empecilho no momento para a construção do complexo é a manutenção desse programa que existe lá nesse campo de golfe, onde crianças recebem aulas de golfe gratuitamente através de algumas instituições de caridade, né? E essas instituições aqui estão fazendo um lobby para que o campo de golfe não seja vendido ou arrendado para a construção do complexo de futebol. Então havia aí a especulação de que o jovem fosse, na verdade, um fã de futebol. Esse gosta mais que eu de futebol, hein? E que teria se revoltado, mas a polícia falou que não, tá? Descartou, falou que não há espaço mais para especulações, descartou essa especulação de motivação política e disse que o jovem apenas foi motivado por um ato de vandalismo. Será? Né, não sei, 40. Olha, vandalismo caro esse, hein? Caro mesmo, porque custou R$500 mil o prejuízo. Nossa tá? Senhora. E ele, claro, foi flagrado por uma câmera de vigilância. Óbvio, né? Hoje em dia não tem mais como você não ser flagrado, porque a gente vive num Big Brother, né? O mundo todo. A Terra é um Big Brother, gente. Então, o que quer que você for pensar em fazer e achar que está fazendo escondido, já era. Pensa 2 vezes, porque certamente tem alguma câmera em algum lugar flagrando, e foi isso que aconteceu com ele, e ele foi detido. Mas aí, pelo menos, segundo a polícia, se tratou somente de um ato de loucura e vandalismo do jovem. E a pergunta que não quer calar, Carlos Alberto não é brasileiro, né? Não. Ufa. Não é. Não tá. Não é brasileiro, mas é latino, certamente. Tá. E aficionado por futebol, com certeza. Com certeza. Esse aí é mais não estou viciado insinuando nada, já que a polícia falou que não mais speculation, então sem mais especulações, tá? Tá resolvido o assunto, né? Mas que é engraçado você não acha? Não. Ai, e que horas, olha, tanta coisa para falar, mas a gente já passando, estourando o tempo.
vamos falar agora sobre Orlando. Esse você gosta, né? Esse assunto aí. você gosta. Manda ver. Então, a Universal Orlando aí insinuando que possa abrir um quarto parque. Isso depois que a Disney anunciou, né, para 2019 aí a sua nova terra temática, né, que é a Star Wars Galaxy Edge. Isso eu tô louca para conferir, hein? Meu Deus, só melhora. Só melhora. Isso aí vai ser aberto em 2019, é uma terra temática, né? Mas não chega a ser exatamente um parque, mas vai ser um setor, né? Destinado ao Star Wars e que vai ser lançado em 2019 como parte da Disney, dos parques da Disney. E claro que a Universal, você sabe que a Universal e a Disney ficam ali. Isso é muito bom. Né? Na competição pau a pau, e quem ganha é a gente que gosta de se divertir, né? Exato. E não é à toa que milhões e milhões de pessoas passam por lá todos os meses, né? E aí, nessa briguinha aí dos dois, a Universal já deu a entender que criaria um quarto parque nos próximos anos. Não tem data específica, ainda está no âmbito da especulação, tá? Mas o que se sabe de fato é que a cidade recebeu o registro, tá, de um nome de uma empresa com o nome de Fantastic Worlds e que seria para serviços de entretenimento da natureza de parques de diversões e serviços de parques temáticos. Uau, já tá aí. Então essa empresa já está registrada, tá? Não se sabe se é realmente o parque da Universal, se seria outra empresa, mas tudo indica que é sim mais um parque da Universal. Então, vamos acompanhar aí pra saber, né? Porque a gente não, apesar de que já está meio que a insinuação do parque, mas não se sabe qual seria o tema, né? O que seria o foco desse novo parque aí. O Universal, que já tem o Adventure, né? Tem o Universal, o parque da Universal, o Adventure Island, e tem o Volcano Bay, né? Que abriu recentemente. Então aí abriria um quarto parque. Olha, eu adoro. E esse da Disney seria anexo a qual deles? O Magic Kingdom? Será? Ou seria uma parte? Eu não lembro, não fala aqui onde fica o Star Wars, eu não lembro agora, eu já tinha... Acho que eu já falei até no programa antes, mas não lembro de fato. Mas não vai ser um programa, não vai ser um parque separado, não, né? Não. É uma parte de um vai ser parque, um anexo, é um anexo. Você sabe que eles só vão se espalhando, né? Só vão crescendo, né? É mais um resort, mais um parque, mais um anexo. Olha, o negócio fica bom, viu? E terminando, vamos falar dessa que, olha, gente, essa só vendo pra crer. Aliás, só lendo pra crer. Eu nem sei se eu acredito até agora, enfim, né? Imagina você que na Califórnia, na Califórnia, 2 adolescentes foram assaltar uma casa, Roger. Invadiram uma casa. E aí, o casal que estava dormindo acordou no meio da noite e encontrou lá os 2 adolescentes na sua sala. E sabe o que eles pediram? Pediram uma pizza. A senha do Wi-Fi. Não é brincadeira, gente. É verdade. Isso aconteceu na Califórnia, na cidade de Palo Alto. Segundo a polícia, os adolescentes foram encontrados no meio da noite, dentro da casa do casal. Isso foi na noite de sábado, claro. O casal estava dormindo e quando o casal chegou na sala e se deparou com os 2 adolescentes de 17 anos, eles falaram que pediram, né, a senha do Wi-Fi. Claro, eles queriam postar no Instagram, né? Ali, fazer um selfie ali. Ninguém entendeu nada, claro, no final não roubaram nada, saíram da casa correndo. Outros registros dão conta de que esses 2 jovens teriam roubado uma bicicleta na vizinhança no mesmo dia, mas não na casa, quer dizer, da casa mesmo, não foi roubado nada, virou aí motivo de piada, já que os jovens só queriam, ou não se sabe bem o que eles queriam, né? O que será você entrar numa casa e roubar ou tentar roubar a senha do Wi-Fi, Roger? Inacreditável. Mas acontece de tudo. Claro que não foi isso, não né? haja, né? Claro que eles tinham outras intenções, mas ao serem flagrados, talvez aí resolveram dar uma de engraçadinhos e colou, porque realmente a história tem sido motivo de piada por todo lado. E com essa eu me despeço do Gazeta Geral de hoje, Roger. Vamos passar lá na nossa rede social, né? Vamos dar uma passadinha lá? Vamos, deixa eu ver. Alane Ramos dando um oizinho. Nininha Ramos. Oi, Nininha.
Alexandre Rezende, que vontade de morar na Flórida. Vem, Alexandre! Vem, chega mais. E a Nininha, bom dia a todos que fazem o Gazeta News. Muito bom dia, Nininha. Tem também a Flavinha Torres aí assistindo, dando um alôzinho. Carlos Martins, Carla Couto, Luciano Nasso dando um bom dia. Bom dia, Luciano. Luciano que está lançando um livro, tá? Em espanhol, em português. Deve aparecer aí qualquer dia para dar uma entrevista, falar sobre o lançamento. Aliás, lançou nesse final de semana numa feira de livros lá em Orlando. Um abraço para você, Luciano. A Elane também aqui nos acompanhando de perto. E quem mais? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não. Tem mais alguém aí que você... Não, aqui não. Então é isso, gente, por hoje. O Paulinho, tá, gente? Paulinho Correia, pelo amor de Deus. Ele não deu um alôzinho aí, mas eu sei que ele sempre nos acompanha. Já ligou hoje mais cedo para dizer que ia ficar ligado. Então é isso mesmo. Um beijo para você também, Paulinho, lá de Orlando. Você vê que hoje estava recheado de notícia aí da sua região, viu? Notícia boa, hein? E por hoje é só. 11h13. Fui. Beijo e um queijo. Beijo, continuem ligadinhos aqui no Planeta News. A gente fica juntinhos na Rádio Gazeta News até o meio-dia, com muita música, informação e curiosidade pra você. Não sai daí. Continue no nosso app, hein? Gosta de dicas de beleza, maquiagem, moda, culinária, saúde, dieta, mundo dos famosos e o universo das mulheres? Acesse modefeminices.com.br, a sua revista feminina digital. Curta, comente e compartilhe. modefeminices.com.br. 11h13.